Eu estava chegando em casa agora e eu pedi a Deus que me desse uma palavra. E Ele me deu. Como Deus é maravilhoso. E a palavra que Ele me deu está lá no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 11. E ela diz exatamente assim: até uma criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que ela faz é reto, né? Ou não. Até uma criança a gente conhece pelas ações. Se ela é mal educada, se ela xinga, se ela responde, se ela é uma criança violenta, que agride outras crianças, ainda que a gente não saiba o contexto por trás. A gente fala facilmente. Quando a gente identifica uma criança com algum desses comportamentos, a gente fala na hora: nossa, como é peralta, nossa, como... Não é assim que a gente faz? Só que me veio uma reflexão com relação a quando crescemos. Por quê? As ações e os erros que essa criança comete, quando pequena, não vai determinar o adulto que ela será. Se ela tiver uma boa base, uma boa família, que corrigir isso a tempo, ela pode muito bem ser um adulto que não replique o mau comportamento da infância. Mas, e quando se trata de adultos que têm maus comportamentos? O que a gente faz? A gente não faz como a gente faz quando um indivíduo é criança, né? Porque quando é criança a gente dá nome, muitas vezes na frente da criança, né? Mal educado, você xingou, não pode xingar, não pode bater no outro, isso é violência. A gente não fala? Mas quando a gente vê um adulto com mau comportamento, a gente se cala. A gente se cala. Sabia disso? Nem sempre se deve falar, lógico. Mas quando e no momento oportuno a gente fala sobre os maus comportamentos de um adulto, sabe como é que as pessoas veem, principalmente no mundo cristão? Não julgue o outro, não aponte o dedo para o pecado do outro. Quando você tem um dedo apontando para o outro, você tem 3 apontando para você, né? Com criança pode, com adulto não pode, né? Justamente por ser adulto, deveria saber o que fala, o que faz, como age. O comportamento do adulto, sim, diz muito a respeito do caráter dele. Quando criança, ele está em desenvolvimento. Ele vai errar e acertar muitas vezes. E se a base que ele tiver em casa for ajustando, ele pode ser sim um adulto de bem. Mas e quando é um adulto de personalidade feita, formada? O que a gente faz quando é para corrigir o adulto? Né? E eu digo isso como um alerta para todos nós, inclusive eu. Quando o adulto se comporta de forma errada, tem uma série de ações erradas, comportamentos errados, da mesma forma que nós conseguimos ver claramente as ações de uma criança errada, a gente também precisa tirar essas escamas que estão nos nossos olhos e enxergar comportamentos errados de adultos e fazer o que o Senhor fala na palavra, chamar o pecado pelo nome. Chamar o pecado pelo nome. Chamar o pecado pelo nome não é expor o outro, mas é falar a verdade. Esse seu comportamento é errado. Isso que você faz não é certo. Da mesma forma que a gente educa uma criança, né? E o que eu trago aqui para vocês hoje é que leiam mais a Bíblia. Leiam mais a Bíblia. Porque hoje muito se fala para não se tocar no assunto dos erros dos outros. Por quê? Porque só Deus sabe o coração. Por quê? Não se pode julgar. E a gente esquece de fazer o que o Senhor diz na Bíblia. Que quando nós formos julgar, que nós precisamos julgar com uma reta justiça. Que justiça é essa? Que corrige uma criança, mas não corrige um adulto. Porque se for corrigir, se for falar, você está apontando, você está envergonhando, e Deus sabe do coração, pelo amor de Deus. Eu fiquei indignada com a situação hoje e eu tinha que compartilhar aqui com vocês. A gente precisa chamar o pecado pelo nome. Pelo nome, não só para os outros, mas para nós mesmos. Nenhum de nós fomos chamados, fomos separados por Deus para julgar ninguém. Ninguém.
Mas quando a situação for oportuna, julgue com uma reta justiça. Com uma reta justiça. A gente fala muito sobre os maus comportamentos dos pequenos. E Deus diz que o comportamento deles diz muito a respeito se o que eles fazem está certo ou se está errado. Mas quando se trata de um adulto, a nossa visão é completamente diferente. A gente ignora, a gente mascara o mau comportamento. A gente fica buscando coisas boas que a pessoa fez para poder dizer que aquela série de comportamentos ruins não é nada. Que no fundo a pessoa presta. Pelo amor de Deus. Da mesma forma que é claro para um adulto ver quando uma criança se comporta mal, a gente precisa pedir a Deus para tirar as escamas dos olhos, para que a gente também veja quando o adulto ele se porta mal, quando ele tem más ações, más intenções. E se necessário for, julgue com a reta justiça. Com uma reta justiça.